Evangelho de Marcos, capítulo 3. E nesse texto do Evangelho, nós encontramos o Senhor Jesus participando de um culto. Participando de um culto numa sinagoga. E como era costume, ele ia na sinagoga e as pessoas já conhecendo Jesus ali, prestavam atenção nele, prestavam atenção naquilo que ele dizia, naquilo que ele fazia. E nós já estamos aqui numa situação em que as pessoas estavam olhando não só para ver quem era Jesus ou mesmo participar com ele, né? Ter comunhão com ele, mas alguns já estavam ali de olho para criticá-lo. Alguns ali já estavam de olho para achar alguma coisa nele que pudesse fazer com que ele fosse morto ou expulso de lá. E a gente vê aqui Jesus nesse lugar, fazendo a sua parte, ensinando muitas coisas para a gente, tá bom? Antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que a gente vem para a igreja? Para adorar, aprender, ter comunhão com os irmãos. Mas e o pessoal que está em casa? Para adorar a Deus mesmo, exatamente. E dá para ter comunhão assim? Dá, ué? Claro que dá. A gente vem para a igreja para adorar, para aprender, para ter comunhão, para agradar a Deus. E isso é uma coisa muito especial. E aqui, nesse lugar aqui, na sinagoga, a gente vai ver que Jesus, junto com os outros que estavam ali adorando o Senhor, a sinagoga era, vamos dizer assim, a igreja dos judeus naquele lugar, para onde eles iam para fazer tudo isso que nós declaramos agora. A gente vai ver que Jesus teve uma atitude um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado a ver ele a ter. Preste atenção no texto. Nós vamos ler até o versículo 6. Vai aparecer para você em casa também aí, mas se você puder, abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando para ver se Jesus o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Atualizada, tá? Estou lendo na versão atualizada. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Versículo 4. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então a gente vê aqui, irmãos, que Jesus teve uma atitude um pouquinho diferente. Você notou que atitude foi essa? Ele ficou como? Você não notou? Bravo! Irado! Você notou aqui no versículo 5? Olhando ao redor, indignado e condoído com o quê? Com a dureza do coração deles. O que estava acontecendo aqui é que Jesus ficou bravo com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, dentro da sinagoga. É interessante a gente notar isso.
porque a gente vê que há determinadas atitudes que as pessoas podem ter, que a gente pode ter, que pode fazer com que ele fique chateado, que ele fique bravo, que ele fique indignado com a gente. O que eu quero dizer com isso? A gente está aqui com um propósito bem definido. Você que parou tudo aí na sua casa para ouvir o culto, cultuar com a gente, ouvir essa mensagem, você está dedicando esse tempo para fazer essas coisas. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A gente joga o tempo fora. Muitas vezes o que acontece é que, por causa da dureza do nosso coração, a gente não deixa com que as coisas que a gente está praticando e adorando e aprendendo na igreja acabem entrando no nosso coração. E eu acho que é isso que ele estava indignado com as pessoas daquela sinagoga naquele momento. Nós precisamos, como igreja, estando juntos ou não, fazer com que o Senhor se agrade da gente, fazer com que o Senhor possa receber de nós a adoração verdadeira. O problema deles aqui, note de novo no versículo 5, é que eles tinham o coração duro. O coração duro, a dureza do coração. O que significa isso? O coração daquelas pessoas estava como? Duro significa o quê? Fechado, insensível, né? Alguém que está com o coração duro é uma pessoa que parece que é indiferente às coisas, que fica meio sem sentimentos, fica apático com respeito às situações. É isso que a gente quer ficar com respeito a Cristo? De forma nenhuma, de forma nenhuma. O que a gente quer é que Ele se agrade conosco, tá bom? Então, pensando na ceia que nós acabamos de tomar, no sacrifício que Ele fez por nós, pensando na adoração que prestamos a Ele, onde quer que a gente esteja, a gente quer que Ele se agrade da gente. Então, o que eu quero, antes de mais nada, dar uma olhada na atitude desses caras aqui, para que a gente não faça a mesma coisa. Ai de nós que Cristo fique indignado com a gente. Ai de nós que Cristo não goste da prática que nós estamos tendo. E aqui a gente vai aprender como se fosse a igreja praticando o que a gente não deve fazer para que o Senhor não fique indignado com a gente. Tá pronto? Nós temos algumas coisas aqui que eu gostaria que você notasse para que a gente pudesse ver se nós não estamos praticando isso, tá bom? A primeira coisa que eu acho que deixou o Senhor indignado, e a primeira atitude de dureza de coração daquelas pessoas, está no versículo 2. Ele disse assim: e estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Eles estavam observando para ver se Jesus ia fazer uma cura, alguma coisa específica que eles diziam não podia acontecer no dia de sábado. Quem é que estava lá que podia ser curado? Aquele homem que tinha a mão ressequida, lembra? Agora, era importante Jesus fazer essa cura? Claro que era. Lembra que os homens precisam trabalhar. E aquele homem provavelmente estava numa situação difícil porque ele tinha uma mão que não podia ser utilizada. E ele então provavelmente tinha problemas com o seu trabalho, tinha problemas com as coisas que ele precisava fazer, porque uma das suas mãos não podia ser utilizada. O que Jesus estava pretendendo ali fazer para com ele, era um benefício enorme para a sua vida. Você já ficou com um braço paralisado? Já teve alguma situação em que você não podia mexer seu braço? Principalmente a gente que está acostumado a fazer as coisas, né? Com toda a mobilidade. Eu tive que ficar parado por 40 dias, imobilizado no meu ombro por causa de uma cirurgia que eu fiz. Gente, é terrível. Não dá para fazer praticamente nada. E depois que você volta a fazer os movimentos,
ainda é difícil recuperar os movimentos. Aquele homem merecia ser curado? Quer dizer, não estou dizendo de mérito dele, né? A gente não conhece o homem. Mas ele era alguém que podia ser alcançado com a graça do Senhor? Claro que sim. Mas o pessoal da igreja estava preocupado com outra coisa. Estava preocupado em acusar Jesus e não ver o benefício que ele fazia. Então, uma das coisas que demonstra o coração duro daquelas pessoas é que eles estavam prestando atenção na coisa errada. Quando você vem para a igreja, ou quando você cultua o Senhor, quando você ouve uma mensagem, você presta atenção naquilo que você está fazendo? Você presta atenção no que está acontecendo no culto? Ou a sua atenção é voltada para uma outra coisa? O que esses caras aqui deviam estar fazendo? Prestando atenção se Jesus ia curar o homem ou não? Prestando atenção em Jesus? Ou eles deviam estar ali cultuando o Senhor? Aprendendo da sua palavra, tendo comunhão uns com os outros? Não, eles estavam ali de olho no que eles achavam que as pessoas não podiam fazer, ou que Jesus especificamente não podia fazer. Eles estavam ali de olho nas outras coisas, em vez da adoração necessária para o Senhor. Isso acontece com a gente quando a gente cultua o Senhor ou quando vem na igreja? Muitas vezes a gente pode entrar nessa mesma situação. Por exemplo, enquanto você estava cantando, você estava prestando atenção no que você estava cantando, ou você estava prestando atenção na posição que o pastor e a Eunice estavam aqui na frente? O pastor podia ficar um pouquinho mais para cá, né? Aí ele ia aparecer melhor, a barriga dele ia aparecer melhor, né? Ou não, né? A Eunice estava um passo para cá, o outro para lá. Olha, você viu quantos fios tem jogado no chão? Aquela planta não devia estar ali, devia estar um pouquinho mais para cá ou mais para lá. E tudo isso enquanto a gente está cantando. Olha para o lado e vê aquele outro irmão que não está cantando. Olha só, nem está cantando. Você já viu? Nem está cantando, coitado. O que será que está pensando? Mas você, a sua mente já foi para onde? Já foi para outro lugar, né? Então, olha para quem está faltando na igreja. Será que aquele irmão está assistindo o culto? A nossa atenção está voltada para outras coisas. Irmãos, nós precisamos fazer com que o nosso tempo com o Senhor valha. Nós precisamos fazer com que o tempo em que nós estamos na igreja ou que nós estamos assistindo uma mensagem realmente vale a pena. Senão, o que vai acontecer com esse tempo? Vamos jogar fora. Vamos desperdiçar. Nós temos que aproveitar o que a igreja nos dá, aproveitar o que a palavra de Deus nos dá, e não ficarmos prestando atenção naquilo que nós não precisamos prestar. Essa que é a coisa importante. Lembra do que nós acabamos de cantar aqui? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. Você realmente está aqui para isso? Você está ouvindo, participando desse culto para isso, para adorar o Senhor? Ou a sua mente está deixando ser vagueada por outras situações, para outros lugares? Você está perdendo tempo em estar aqui? Está perdendo tempo em assistir essa mensagem? Preste atenção, isso é muito importante. Um dia eu estava pregando aqui mesmo nesse púlpito, e eu estava chegando no fim da mensagem. Era uma mensagem que tinha um apelo bem forte evangelístico. E tinha certas pessoas que eu tinha certeza que estavam ali precisando ouvir aquela mensagem. E estavam aqui no culto, foi antes da pandemia, né? Essas pessoas estavam aqui, elas precisavam ouvir. Eu tinha certeza que se elas estivessem prestando bastante atenção, Deus ia tocar no coração delas. E quando eu comecei a fazer o apelo, realmente, onde a pessoa podia falar, não, agora, Senhor, eu vou entregar a minha vida, agora, Senhor, eu vou tomar a minha decisão. Aqui na frente, uma pessoa se levantou, membro da igreja, se levantou, mexeu com alguma coisa assim, andou e foi passando pelo corredor. Quando eu voltei, quando eu vi, ele foi pegar uma água para tomar. Todo mundo olhou para ele.
As pessoas que precisavam fazer uma decisão olharam para ele assim e ficaram acompanhando ele até ele passar pelas pessoas. Sabe quantas pessoas fizeram decisão naquela noite? Nenhuma. Onde estava a mente desse irmão que levantou? Não sei. Na mensagem não estava. Porque se ele tivesse com a mente na mensagem, ele não iria levantar para tomar água bem na hora do apelo. E cá entre nós, a gente precisa levantar para tomar água enquanto a gente está aqui na igreja? Quanto tempo a gente fica aqui? 1h30? Precisa levantar para tomar água? Sabe? Está perdendo tempo. Está deixando de ter essa comunhão com o Senhor, está deixando de aprender do Senhor. O coração dele estava como? Duro. Será que nós vamos ser assim também diante de Deus? Nós não queremos ser como essa pessoa. Nós não devemos prestar atenção em outra coisa. Sabe o que eu estou ouvindo agora? Quem está ouvindo um gato miar? Você está ouvindo? Sabe o que é isso? É para fazer a gente parar de prestar atenção no que o pastor está falando. E prestar atenção no quê? No gato. Né, Lucas? Não podemos parar de prestar atenção no pastor. Não pode prestar atenção no gato, não é isso? Mas é interessante, né? Eu estou falando sobre isso e vem a distração. Quantos aqui ouviram um miado e prestaram atenção no miado? Seja sincero. Está vendo? A nossa mente, gente, tem que estar firme para que a gente não perca tempo. Você em casa não ouviu o miado, mas nós ouvimos aqui. A nossa mente tem que estar fixada nas coisas. Vai ter outras distrações para você lá em casa. Vai ter outras coisas acontecendo. Mas a nossa mente tem que estar voltada para o Senhor. Nós vamos perder tempo das nossas vidas, perder oportunidades, se a gente não estiver prestando atenção nas coisas que o Senhor fala. Quantas vezes, irmãos, acontece de eu chegar para uma pessoa e admoestá-la ou conversar com ela sobre algum problema, a pessoa vem para mim e fala alguma coisa a respeito disso, passando por uma necessidade, passando por um problema, e eu falo, mas nós falamos sobre isso na mensagem de domingo, você lembra do que nós conversamos? A pessoa, nem lembro. Por quê? Porque não prestou atenção na mensagem. Não prestou atenção naquilo que foi pregado, naquilo que foi ensinado. E perde a oportunidade de consertar sua vida, perde a oportunidade de tomar atitudes para a bênção de Deus na sua vida. Não vamos ser assim, tá? Vamos ter o nosso coração e a nossa atenção voltada para o Senhor o tempo todo. Principalmente no momento em que nós estamos falando a respeito disso. Então, um dos motivos que Jesus ficou indignado com aquelas pessoas é que a atenção deles estava voltada para outra coisa e não para aquilo que elas deveriam estar fazendo. Pegou? Tá claro? Outro motivo que eu acho que Jesus ficou indignado com essas pessoas, que demonstra o coração de pedras deles, está no versículo 4. Olha só, está dizendo assim, então lhes perguntou, Jesus perguntando para o pessoal, né? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Jesus estava perguntando isso especificamente sobre a cura que ele estava pronto para fazer. Ele ia curar a mão daquele cidadão e todo mundo estava achando que ele ia fazer isso também, porque ele já tinha esse hábito de curar as pessoas que estavam perto dele. Mas qual foi a resposta deles? Silêncio. Eles ficaram em silêncio. Gente, essa é uma descrição exata do século 21. Qual é a atitude das pessoas no século 21? A
a atitude das pessoas no século 21. Começa a olhar para os professores, começa a perguntar para os filósofos, para os pedagogos, e eles vão falar isso para você. A maior atitude das pessoas do nosso século é a apatia. É ficar em silêncio quando alguma coisa é demandada de si. E eles tiveram essa mesma atitude, ficaram em silêncio. Jesus fez uma pergunta, eles responderam o quê? Nada. Nem sim, nem não. Deixaram Jesus no cri, 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 cri. O que é isso? O que isso demonstra? Porque a gente tem esse tipo de atitude de vez em quando, e talvez até aqui na igreja a gente tenha esse tipo de atitude. Amém? Peguei vocês. Peguei vocês. Amém? Amém. Aí, agora sim. Sim. Amém. O que eu estou pedindo de você é o quê? Uma resposta. E muitas vezes as pessoas ficam apáticas à resposta. A ideia aqui é a seguinte: nós não podemos ter apatia com respeito ao Senhor Jesus. Quando você fica em silêncio, quando alguém faz uma pergunta para você, você está dizendo alguma coisa, mesmo sem falar nada. Por exemplo, você pode estar dizendo: não estou nem aí para o que você estava falando. Completo desprezo. Estou nem aí. Pode ficar falando aí que para mim não serve para nada. Ou você pode estar dizendo: não quero responder. Você me perguntou, mas você não merece a minha resposta. Ou você pode responder, ou você pode ter aquela atitude de: não é comigo, né? O pastor está falando, mas está falando com um cidadão que está sentado ali atrás, não é comigo não. Ou também a atitude de: hã? Você estava dormindo, né? Nem viu que a gente se dirigiu a você. Quantas vezes a palavra de Deus é pregada? Quantas vezes a palavra de Deus é ensinada bem especificamente para aquilo que que você precisa aprender na sua vida? E você sabe, o Espírito Santo vai lá e toca em você. O Espírito Santo toca no seu coração e fala: ó, você está tendo essa atitude. Você precisa mudar isso, ou você precisa melhorar nessa parte, nessa área. E aí a gente fica como diante de Deus? Apático. A gente sai da igreja, termina de ouvir a mensagem e não faz nada a respeito. Eu acho que Jesus ficou muito bravo com eles, porque eles responderam nada. Nada. Alguém disse que o silêncio é a pior resposta que alguém pode dar para alguém. É a pior resposta. Por quê? Porque demonstra desprezo para com o que foi perguntado, para o que está sendo dito. Corta o relacionamento. Porque quando você fica em silêncio, você não quer relacionamento com aquela pessoa mais. Além de tudo, você pode usar o silêncio para torturar aquela pessoa. Às vezes você precisa dar uma resposta, a pessoa precisa de uma resposta, e você, de propósito, para ferir, você fica quieto, você não fala nada, você não dá a resposta que a pessoa precisa. Isso é bom? Jesus ficou muito bravo com essa turma. Jesus ficou muito bravo com o silêncio deles. Mas tem mais uma atitude que eu acho que também fez com que ele ficasse bravo. Foi a recusa de aceitar a verdade. Olha o versículo 6 agora. Olha o versículo 6 comigo. Retirando-se os fariseus, depois que Jesus já tinha curado a mão do cidadão, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Gente, o que esses caras presenciaram
foi um milagre. Você já viu um milagre acontecendo na sua frente? Bom, a gente pode pensar em algumas atitudes de Deus que foram realmente milagrosas e que a gente pode ver acontecer. Mas imagina alguém que tinha uma mão talvez torta. Eu não sei exatamente como é que era a situação do cidadão, né? Mas sabe aquelas pessoas que têm uma mão muito torta ou a mão, como é que chama? Atrofiada. Obrigado, atrofiada. Agora imagina de uma hora para outra, e você olhando, tá? Você vendo, aquela mão toda atrofiada, os músculos sendo revigorados, sabe, talvez um dedo que estava sequinho, de repente um músculo começa a engordar ali na mão, no dedo dele, ele começa a esticar uma mão que nunca esticou na vida, e sem fisioterapia, sem nada. A gente faz fisioterapia, eu estou fazendo, o médico me passou 40 sessões de fisioterapia para o meu ombro, para voltar ao normal. Aquela mão do cara sem fisioterapia, sem nada, começa a se movimentar e começa a ficar normal. Isso é um milagre. Quem é que já viu um negócio desse acontecendo? De uma hora para outra, a coisa acontece na frente deles. E qual foi a atitude deles? Querer matar quem fez. Querer matar quem fez o milagre. Eles estavam morrendo de quê? De inveja de Jesus. Eles estavam morrendo de inveja porque Jesus podia fazer esse tipo de coisa e eles não podiam. Jesus começou a atrair uma multidão que eles não atraíam, que eles não conseguiam fazer. E de repente os judeus estavam começando a acreditar nele. Estavam começando a achar que de verdade aquele cara era o Messias. Porque ele fazia coisas que ninguém mais podia fazer senão sendo Deus. Em vez de se prostrar, em vez de se render, eles queriam exterminar ele. Jesus ficou indignado com eles porque eles se recusavam a ver, a aceitar a verdade. Ah, pastor, mas isso não acontece comigo de jeito nenhum. Ah, é? Quantas vezes, espero que não tenha realmente acontecido com você, mas eu já presenciei várias vezes as pessoas ouvindo o que deveriam fazer e chegando diante de Deus e falando, não, eu não vou fazer isso. Quantas vezes eu já abri a Bíblia para alguém e mostrei para ele que aquela atitude dele estava errada, e a pessoa vira para mim e fala assim, pastor, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar, eu me vejo com Deus depois. Não acredito no que está escrito aqui, eu não acredito que se a gente fizer isso que a Bíblia está falando, vai dar certo. Eu acho que não, eu acho que vai dar errado. Isso não é recusar a verdade? O que é que Deus precisa fazer para que o nosso coração seja completamente rendido a Ele? O que é que Deus precisa fazer nas nossas vidas para que a gente realmente quebre esse coração duro, insensível, apático e comece realmente a fazer as coisas para o Senhor? O que Ele precisa fazer por nós? Lá em Mateus capítulo 11, Jesus fez uma declaração contra as cidades onde ele estava fazendo milagres. Olha em Mateus capítulo 11, versículo 23. Cafarnaum foi uma das cidades onde ele mais fez milagres. Olha só o que ele diz aqui. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Lembra de Sodoma? Sodoma foi uma daquelas cidades que Deus destruiu naquela história de Abraão e Ló. Lembra da cidade? Uma cidade pecadora e tal, que os anjos foram lá e tiraram Ló de lá porque ele ia ser destruído junto com a cidade. Lembra da história? Olha o que Jesus está dizendo aqui, que se os milagres que foram feitos em Cafarnaum,
que era a cidade onde ele morava, fossem feitos lá em Sodoma, a cidade teria se arrependido. E ele está falando aqui porque Cafarnaum era uma cidade com o seu coração duro diante do Senhor. Gente, eu não sei você, mas eu não estou afim que o Senhor Jesus fique indignado comigo. Então, que atitude que eu devo fazer? Como é que eu vou fazer para amolecer o meu coração e deixar realmente com que o Senhor trabalhe na minha vida? A gente pode tomar algumas atitudes simples. Primeiro, prestar atenção no que acontece dentro da igreja para o teu benefício. Jesus, ele não criou a igreja à toa. E eu não estou dizendo só aqui dentro, não. A nossa comunidade de pessoas, que é o que compõe a igreja. Você sabe muito bem que a igreja não é o prédio, os bancos, o púlpito, nada disso. A igreja é quem? Nós. Preste atenção na igreja. Preste atenção um no outro. Deus quer muitas vezes falar com você através da sua palavra, através da música que nós cantamos e adoramos o Senhor, através da atitude de um irmão, através da admoestação que alguém chega para você e fala, através de um versículo que você vê no grupo de WhatsApp e que muitas vezes você olha para aquela coisa e nem responde, não fala nada, apático. Responda, comece a prestar atenção nas coisas. Lembra de Romanos 10 e 17? O que o apóstolo Paulo disse a respeito da nossa fé? De como podemos fortalecer a nossa fé. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ele está falando ali com respeito à salvação das pessoas. As pessoas podem ser salvas através de ouvir a palavra de Deus. E nós podemos fortalecer a nossa fé através de continuarmos ouvindo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, o Senhor Jesus vira para os fariseus, para os escribas e fala: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos prestar atenção naquilo que o Senhor nos fala. Não jogue seu tempo fora ouvindo uma mensagem. Você já ouviu uma mensagem? Talvez até com tantas que a gente tem agora no YouTube, né? Você já ouviu uma mensagem, ou mesmo vindo na igreja, que depois que terminou a mensagem, alguém chega para você e fala: sobre o que foi a mensagem? Você, peraí, deixa eu pensar, o que o pastor pregou mesmo? Qual era o texto mesmo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? Algumas vezes. Sabe o que aconteceu comigo? Perdi tempo. Joguei meu tempo fora. Vou ter que ouvir a mensagem de novo, entrar no canal do YouTube e ouvir de novo para poder saber o que foi pregado. E aquela hora que eu passei aqui? Joguei fora. Presta atenção, quebra o seu coração, amolece ele. Deixa com que a palavra de Deus, o louvor, a adoração, entre no seu coração, amoleça o seu coração. Outra coisa que a gente pode fazer é não ficar apático. Exatamente o contrário do que aquelas pessoas fizeram. Deus, ele fala com a gente através da palavra dele ou não? Deus, ele fala com a gente através das pessoas que ele usa ou não? Às vezes até pessoas que nem salvas são. Deus fala com a gente através das circunstâncias em que a gente está vivendo. Deus mostra para a gente tantas coisas importantes que a gente precisa fazer. E aí o que acontece? A gente fica com medo de tomar decisões, com medo de obedecer aquilo que Deus nos indica, pensando que Ele pode fazer com que a coisa fique muito grave, muito difícil. Gente, nosso Deus é um Deus de facilitação. Ele facilita a nossa vida. Eu não sei de onde a nossa sociedade tirou que o nosso Deus é um Deus bravo,
que é um Deus irado. Não, ele só vai ter atitudes de indignação quando nós fazemos alguma coisa que faz isso para ele. Mas quando nós obedecemos, quando nós simplesmente não ficamos apáticos à resposta damos a resposta àquilo que ele nos orienta a fazer, ele abençoa a gente. Ele facilita a nossa vida. Ele abre situações, abre portas que a gente muitas vezes nem imaginou que podiam acontecer. Ele adora, eu posso falar que Deus adora? Deus adora abençoar a gente. Tem alegria em nos abençoar. Eu queria mais do que alegria, eu acho. Ele ama fazer isso para a gente. Ele ama colocar a gente numa posição em que a gente vai ficar alegre também. E muitas vezes as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas tribulações são fruto da nossa própria desobediência. São fruto do nosso próprio erro, de não ouvir e não amolecer o nosso coração. A gente ficar apático quando a gente precisava responder ao Senhor. A gente ficar parado, sem atitude, quando a gente podia estar seguindo o que o Senhor quer da gente. Eu sei que talvez na sua vida vai ter alguma coisa que Deus está falando com você agora. Talvez não é nem em cima dessa mensagem, mas Deus já mostrou para você que você devia tomar uma atitude e você não está tomando. Você está esperando o quê? Perdendo tempo. Responda ao Senhor. Tome a atitude que Ele quer que você tome. E aí nós não vamos ficar apáticos diante dele, nós não vamos irritá-lo, não. Nós vamos ser abençoados por ele. E ele vai se alegrar de nós. Lembra do Salmo 37? Alegra-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Não é alegra o Senhor, não é deixar o Senhor alegre. Não, é alegra-te do Senhor. Ou seja, faça com que você fique alegre em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Entendeu? Você tem que se alegrar em responder positivamente aquilo que Deus coloca para você. E aí Ele vai nos abençoar. Ele falou em palavras bem claras, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou ensinar vocês como fazer. Às vezes vai ser duro, às vezes vai ser... Não, ele fala, eu vos aliviarei. Essa é a coisa maravilhosa do Senhor. Então, quer fazer a vontade dele? Quer não deixar ele irritado? Responda. Não fique parado, não fique apático quando a palavra de Deus chegar perto de você. E por último, preste atenção para que você não mate o Senhor Jesus também devagarinho no seu coração. Devagarinho. Essa pandemia, depois você vê se você concorda comigo que eu vou falar agora, Pastor Rodrigo. Mas eu tenho uma opinião bem séria com essa pandemia. Essa pandemia vai mostrar quem realmente é filho de Deus e quem não é. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas, que têm uma capa de cristão, que tem uma capa de santidade, de espiritualidade, mas que por dentro não tem nada disso. Talvez nem receber Cristo como Senhor no seu coração não recebeu. E aí, essa pandemia é uma oportunidade muito boa para se afastar de Deus. Porque agora você não tem mais aquela oportunidade de ficar se mostrando para os outros, mostrando a sua espiritualidade. Você só vai mostrar a sua espiritualidade para quem agora? Para Deus. E aí o que acontece? Se a pessoa é vazia, ela vai fazer isso? Não, ela vai se afastando cada vez mais, deixando de ler sua Bíblia, deixando de orar, deixando de assistir os cultos. Quantos membros da igreja eu procuro agora e falo, e aí, o que você gostou da mensagem de domingo? Ai, pastor, não deu para assistir. Ah, mas o que você estava fazendo? Você estava viajando, estava fora de casa? Não, estava em casa, mas não deu para assistir.
Mas você não conseguiu nem parar para assistir o culto. É só ligar a televisão, é só ligar o computador, é só ligar o celular. Naquela horinha. Sabe? Quarta-feira, culto de oração. Não dá para parar aquela horinha. Aí o que a gente vai fazendo quando a gente faz isso? A gente vai matando Jesus devagarinho no nosso coração. Se afastando cada vez mais dele. Deixando ele cada vez mais longe. Até que a gente comece a fazer escolhas, tomar atitudes que realmente fazem com que o Senhor fique fora das nossas vidas. Fique longe da gente. Não porque Ele quer, mas porque nós tomamos atitudes assim. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria o título de Igreja Batista Regular do Coração de Pedra. Será que existe? Será que a nossa igreja é uma igreja de coração de pedra? Será que a nossa atitude para com o Senhor vai matar Ele devagarinho no nosso coração, como esses caras queriam fazer?